Sábado, dia 11, a semana chegou ao final e nós fomos fiéis à reflexão da Palavra de Deus. Não é que bom que você veio junto, que refletiu, que rezou a Palavra e que está se deixando guiar por ela. É esse o caminho da vida. E Jesus essa semana nos convocou a irmos com Ele, a sermos a igreja da vibração pelo reino, a igreja da vida, a igreja que se expõe ao perigo, sabendo que esse perigo é a luta pela vida plena. Esse perigo é, na verdade, salvar a própria vida enfrentando as forças de morte. Pois hoje Jesus convida a gente a continuar refletindo para fechar a semana em Mateus 10, versículos 24 a 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não tenhais medo. Então Jesus chamou-nos a ir com Ele, a sabermos e de fato vivermos como igreja missionária, não uma igreja passiva diante da história, não uma igreja que se contenta em cada um viver a sua própria espiritualidade, buscando o conforto de Deus, mas uma igreja que cada membro é confortado por Deus e conforta os outros. Cada membro cuida um do outro, cada membro se importa como igreja, como as ovelhas que estão sem pastor, com o mundo que padece no pecado, na tristeza, na desilusão, nas drogas, em tanta coisa tão triste, na desonestidade, no gasto de dinheiro público de forma tão irresponsável, né? Então hoje a gente vai ouvir de Jesus: não tenhais medo. Ao anunciar, ao serem esses cristãos verdadeiros, o mundo não vai gostar de tudo o que dizem, mas não deixem de dizer quando a minha palavra disser: vocês não tenham medo de anunciar o que eu já disse antes e sofri por dizê-lo. Não tenham medo de serem meus imitadores, porque ao serem meus discípulos, vocês estarão tomando o meu partido. Nós somos, a igreja não tem partidos políticos, a igreja é do partido de Jesus. Nós somos de Cristo e os partidos na história são importantes porque o mundo se faz com a história dos homens, a política faz parte, mas a igreja ilumina a política sendo de Cristo, cada vez mais de Cristo. Ela discerne os ideais de cada partido à luz do Cristo, anunciando sobre o telhado o reino de Deus, o pensamento de Jesus. Por isso a missão da igreja não é se engajar em partidos, mas é ser o discernimento para os partidos. O agir do Cristo, o pensar do Cristo, deve ser o nosso pensar para que todos os outros pensamentos sejam relativos e sejam contrapostos para serem verificados até onde trazem a verdade sobre a vida. E Jesus nos diz: não tenham medo, porque o Pai mesmo cuidará de vocês, assim como cuida até de passarinhos tão pouco valorizados como eram os pardais no tempo de Jesus.
Vocês valem muito mais do que os pardais. Até o cabelo da cabeça de vocês o Pai sabe e vai cuidar de tudo. Não tenham medo. Posicionem-se a favor da vida comigo e vocês saberão que o Pai os recompensará. Meus irmãos, quanto dinamismo, quanta luz, quanta esperança ficar ao lado de Jesus. Cristo e seu Evangelho é a resposta para a vida. Pai e mãe, não tenham medo de levarem seus filhos a crescer muito próximos de Jesus. Anunciem o reino de Deus, façam com que eles se apaixonem desde crianças pela pessoa de Cristo. E vocês mesmos verifiquem se são apaixonados por Jesus e por seu Evangelho. Revejam a fé de vocês, educadores, professores, formadores de opinião, cristãos. Vamos em frente. Com Cristo há uma proposta para esse mundo. Mesmo nesses tempos difíceis, essa proposta tem o poder de trazer a esperança. Rezemos. Pai do céu, nós agradecemos toda a reflexão dessa semana, a luz do Cristo, o seu encorajamento, o seu testemunho vibrante que nos chama também à sua imitação. Pai, nós recebemos o Espírito no batismo e na crisma foi-nos confirmada a missão. Nós queremos ir, Pai. Ajuda-nos a ter a alegria, o entusiasmo e a servir no reino com a mesma alegria do Cristo, com os mesmos sentimentos do Cristo. Amém. Então amanhã é dia, se possível, ir à missa, se não é possível participar com os meios disponíveis, com todo o coração. Deus se dará a você coragem. Aos que não podem receber a Eucaristia nesse momento, Deus haverá um modo de se dar a vocês. É um sacrifício de agradável odor para Deus. E aí você continua com a gente vai estar juntos na semana que vem também, talvez de um modo diferente. Curta a nossa página aí para nos ajudar na obra da evangelização. Fiquem com Deus. Bom final de semana.